Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso exercício devocional desse dia 7 de abril de 2020, o 16º dia que nós estamos juntos em comunhão espiritual, lendo e estudando a palavra de Deus. Vamos dar início com uma oração. Eliette vai nos conduzir a Deus nessa oração. Senhor, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor tem estado conosco nesses dias, porque o Senhor tem nos guardado, ó Deus, e nos amparado. Agradecemos pelo sustento espiritual que o Senhor tem nos dado também, ó Deus, e porque o Senhor tem sido conosco. Traga a Tua palavra aos nossos corações nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Ontem nós fizemos uma introdução, sobre o estudo das 7 palavras de Jesus na cruz, porque estamos a uma semana da Páscoa e queremos chegar lá já mostrando tudo o que aconteceu na morte e ressurreição de Cristo. E hoje nós vamos dar sequência falando então sobre a primeira palavra de Jesus na cruz. Palavra ou frase, modo de dizer apenas, mas foi uma frase, a primeira frase que conhecemos como a primeira palavra de Jesus na cruz, que diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa primeira frase de Jesus na cruz não poderia ser outra, senão uma palavra que exprimia o motivo pelo qual o Deus Filho havia se encarnado. Então tem que ser uma palavra de misericórdia, teria que ser uma palavra de compaixão, uma palavra que, infelizmente, ainda hoje, nós, crentes, cristãos, evangélicos, temos dificuldade com ela, muitas vezes pouco praticada, o perdão. Então o perdão é uma palavra de misericórdia, o perdão é uma palavra de compaixão. Foi para isso que Deus se encarnou, para nos perdoar dos pecados. Então a primeira palavra de Jesus na cruz não poderia ter sido outra, senão essa, bem propícia para o momento. Eu queria refletir com vocês hoje sobre algumas circunstâncias aqui que essa frase nos levam a refletir e trazem aplicação às nossas vidas também. Em primeiro lugar, Jesus mostra que perdoa independentemente do momento em que ele se encontra. Guarde isso. Jesus está perdoando, em primeiro lugar, independentemente do momento em que ele está vivenciando ou passando. Se nós temos dificuldade para perdoar, mesmo depois, quem sabe, de passarem dias ou anos, não é assim? Nós ficamos irados, rancorosos, quem sabe magoados, e vai criando raiz no nosso coração. A própria palavra de Deus diz isso, que se isso não for curado logo, vira uma raiz de amargura. Mas o que deveria ir se aquietando e passando, para depois então nós podermos perdoar, muitas vezes isso não acontece. Imagine no momento de tensão mesmo. Imagine que Jesus não esperou passar um tempo para esfriar o seu coração, mesmo porque não daria, mas mesmo se não estivesse na cruz, ele não deixaria passar um tempo para acalmar o coração, então pensar, olha, é devido perdoar. Não. Jesus, diferentemente de nós, muitas vezes, perdoa independentemente do momento. Ali estava no calor da emoção, exatamente no calor da emoção, sob pressão, sob tensão. Jesus jamais deixaria, mesmo se não fosse no episódio da cruz, passar dias, meses, anos, para depois ir acalmando o coração e ver, será que é devido então agora perdoar? Então pense nisso, no momento de tensão, sob pressão, no calor da emoção, Jesus não hesita em perdoar. Então, em primeiro lugar, Jesus perdoa independentemente do momento. Segundo, Jesus perdoa também com uma forma amorosa ou de forma amorosa. Não é de qualquer forma. Jesus realmente deseja perdoar. Ele quer perdoar. Ele não faz isso por obrigatoriedade. Está lá na religiosidade que eu tenho que perdoar, então eu vou perdoar. Quando nós, muitas vezes,
fazemos isso, não é? Para cumprir com aquilo que nós aprendemos, mesmo se não houver realmente o perdão, nós até dizemos por desencargo de consciência, me perdoa então, né? Está perdoado. Jesus não faz dessa forma fria. Jesus realmente está com a consciência tranquila e emite o perdão com amor, porque Ele quer perdoar. Então, em primeiro lugar, Jesus perdoa independentemente do momento, sob pressão, se estiver tranquilo, não importa, Ele está sempre perdoando. Segundo, Jesus perdoava porque Ele queria revelar amor. Não era simplesmente porque Ele era obrigado a seguir a lei. Ele realmente perdoava por amor. Ele não queria tirar da consciência dele que ele deveria pregar e perdoar, e por isso assim fazia. Mas realmente era por amor, mostrando amor. Veja que ele chega a dizer, Pai, Pai. Ele clama carinhosamente a Deus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja a forma carinhosa, amorosa com que Jesus se dirige ao Pai para pedir o perdão. Não é assim, bom, já que Deus está mandando, está na palavra, Deus, então perdoa, porque eles... Não. É com carinho, é com amor. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Terceiro, Jesus perdoa também, mesmo que não lhe seja pedido perdão. Olha que interessante, não está ninguém daqueles ali que o torturaram, que o crucificaram, que o maltrataram, ninguém está ali pedindo, me perdoa agora, hein? Sabe quando nós, muitas vezes até perdoamos, ou dizemos que perdoamos, mas a pessoa precisa se humilhar na nossa frente, né? Não é só pedir perdão, não. Às vezes tem que fazer mais que isso. E antes da gente perdoar, a gente já fala, tudo bem, vou perdoar, mas tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. A gente quer descarregar tudo em cima da pessoa, para depois dizer, perdoa, vai. Veja que Jesus não faz isso. Ninguém insistiu por perdão, ninguém sequer pediu perdão. Ele decidiu perdoar do seu coração, do seu espírito, porque é devido. Sem que ninguém precisasse se humilhar, nem pedir. Jesus está simplesmente perdoando. Já está perdoando de antemão. É assim que nós deveríamos fazer e aprender com o Senhor Jesus. Quarto, Jesus perdoa também porque Ele sabe, na época que sabia, mas sabe, né? Ele está vivo até hoje, né? Jesus perdoa também porque Ele sabe que a guerra é espiritual. Nós temos dificuldade de compreender isso. Paulo aos Efésios capítulo 6, versículo 12, ele nos lembra, e nós conhecemos esse versículo até de cor, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Então, Jesus sabia disso, que por trás daqueles homens havia uma guerra, sim, espiritual, por trás daqueles que estavam castigando, torturando seus algozes, estava ali a força espiritual do mal, combatendo aquele momento. Então, sobre eles, não havia ainda sido dado o Espírito Santo, para aqueles soldados e as pessoas que ali humilhavam a Jesus e xingavam, né? Ainda não tinham recebido o Espírito Santo para compreender tudo o que estava acontecendo ali. Os soldados, para eles estavam executando apenas mais um homem que, na opinião deles, havia infringido a lei. Okay? Então, é nesse sentido que Jesus está dizendo ao Pai, eles não sabem o que fazem, eles não sabem que a batalha é espiritual. E às vezes é assim conosco também. Nós muitas vezes olhamos e não conseguimos perdoar porque nós olhamos meramente para as pessoas que estão na nossa frente. E nós sabemos que muitas vezes o inimigo tem usado, se valido delas. Não que estejam endemoniadas, mas se valido das nossas fraquezas. E aí nós não queremos perdoar porque a luta é pessoal. Não. Jesus nos ensina a perdoar porque Ele sabia que a guerra era espiritual. A guerra era tão espiritual que, como Jesus rogou ao Pai que perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, nós vamos ler na era apostólica, um pouquinho mais à frente, no livro dos Atos, que muitos que
viram tudo aquilo, se arrependeram e creram e foram convertidos. No livro de Atos nós vamos ver milhares de conversões. E até mesmo Marcos, capítulo 15, versículo 39, registra que um dos soldados que estavam ali, enfim, recebeu o Espírito Santo e pôde perceber e dizer verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então veja, quando o Espírito Santo dá a luz ao entendimento dessas pessoas, como muda a questão. Veja como a batalha era espiritual. Vamos pensar nisso? Jesus revela perdão na sua primeira palavra. Mas ele revela perdão por alguns motivos. Primeiro, independentemente do momento. Tanto faz o momento. Pode ser até sob pressão. Acabou de me ofender. Acabou de me irar. Acabou de me magoar. Eu perdoo. Segundo, Jesus perdoa não obrigatoriamente, mas por amor. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Palavra carinhosa, né? Um tom carinhoso. Terceiro, Jesus perdoa, mesmo que não lhe seja pedido o perdão. Nós não precisamos esperar que a pessoa venha pedir perdão. Nós já podemos perdoar, antes mesmo que ela chegue até nós. E quarto, Jesus perdoa porque ele sabia, ou sabe, que a guerra era muito além do que entre pessoas. A batalha era espiritual. Espiritual. Nós precisamos estar atentos a isso. Eu encerro concluindo dizendo que é tempo de nós perdoarmos. Se temos aprendido com as palavras de Jesus na cruz, é tempo de nós nos perdoarmos. E nesses dias de confinamento, nossas fragilidades e os nossos defeitos, eles estão sendo expostos de forma ainda mais evidente, né? E quem sabe isso tem causado conflito em alguns lares, entre cônjuges, entre pais e filhos. É de se esperar, pela nossa fragilidade estar sendo convivida agora, experimentada mais intensamente, por maior número de tempo, ou por maior tempo. Vamos aproveitar e quem sabe no seu lar aí houve alguma discussão, alguma palavra atravessada, algo que trouxe mágoa, tristeza, ira ao coração. Aprenda com a primeira palavra de Jesus na cruz, é tempo de perdoar, é tempo de perdoar. Pessoas que talvez nós não temos visto, porque estamos isolados umas das outras. Aproveite as redes sociais, hoje diversas, né, que nos dão facilidade para nos encontrarmos, né, e conversarmos. Pega o telefone, liga para alguém. Sabe, uma das coisas que mais tem me chamado a atenção nessa tragédia toda é a impossibilidade que muitos parentes estão de enterrar os seus queridos, que foram para o hospital. E aqui em São Paulo temos diversos casos, os hospitais já estão cheios, já estão sendo feitos hospitais de campanha, porque os normais, né, já estão lotados, muitos mortos, até que não estão nem sendo registrados ainda nas estatísticas. E uma vez que essa pessoa vai para o hospital, ela fica ali isolada pelo menos cerca de 10 dias. Depois disso, as que vêm a óbito não são possíveis nem terem um enterro, terem seus parentes enterrando ou próximos ali, ou seja, não deu tempo, porque é tudo muito rápido, passou mal, foi para o hospital, de repente o próprio serviço funerário e o cemitério está promovendo o enterro 100 pessoas ali, no isolamento. E aí pode ficar uma tristeza no coração, né? Um sentimento triste, uma mágoa profunda. Então é tempo de nós perdoarmos. Não deixe escapar essa oportunidade. Quem sabe mais uma vez que você está ouvindo, depois eu vou perdoar, depois eu vou. Mais uma vez eu vou ouvir isso e se alguém ainda pensar que Jesus falou tudo isso e agiu dessa forma porque ele era Deus, então é muito fácil, sempre vem essa questão, ele era Deus. Não, Jesus está sendo 100% homem aqui. Mas a Bíblia ainda nos dá outro exemplo semelhante ao de Jesus. Lembra de Estevão? Estevão passou por situação semelhante, não foi crucificado, mas foi apedrejado. Enquanto estava sendo apedrejado, diz a palavra de Deus,
lá em Atos capítulo 7, versículo 60, que ele diz palavras semelhantes a de Jesus: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Em outras palavras, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes, perdoa-lhes. E Estevão não era Deus. Ou seja, é possível que nós nos assemelhemos ao Senhor Jesus e pratiquemos também, se nos propusermos a desenvolver a santificação, que nós falamos na outra semana bastante sobre isso. Enquanto apedrejado, Estevão disse: eles não sabem do meu ministério, eles não sabem nem o que estão fazendo, perdoa-lhes, não lhes imputes esse pecado. Vamos tentar fazer isso? Hoje nós queremos cantar um cântico antigo e conhecido também, como é precioso, irmão. Geralmente isso se canta na igreja, é próprio mesmo, a letra tem tudo a ver para nós cantarmos na família da fé, mas às vezes a gente perdoa os de fora, perdoa os da igreja, e a crise está dentro de casa. Parentes, pessoas do mesmo lar, ou às vezes primos, tias, avós, netos. E aí nós não cantamos para os de casa muitas vezes, cantamos só para os de fora. E muitas vezes, obrigatoriamente, né? Pede-se na igreja, então vamos cantar. As pessoas nem olham para o lado, cantam com a cabeça baixa ali. Vamos tentar fazer disso uma verdade nas nossas vidas? Se você estiver com a sua família aí, e puder chamar, né? Às vezes o horário não é propício, mas quem sabe você chama depois e pode dar um abraço, um carinho, um beijo, e cantar dizendo: eu sou livre para te amar, para te aceitar com as suas limitações, você com as minhas limitações, e para te pedir perdão. Perdoa-me, irmão, perdoa-me, esposa, filha, perdoa-me. E assim nós vamos ser igreja forte. Não tem como ser igreja forte com famílias fracas. Vamos aprender com a primeira palavra de Jesus na cruz. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir perdoa, minha irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Vamos tirar esse dia para perdoar. Vamos orar. Ó Deus, encerramos esse momento de devoção ao Senhor, colocando nossas vidas diante do Teu trono, para que o Senhor nos abençoe e renove a nossa fé, nossa confiança, nossa fidelidade no Senhor. O Senhor tem nos dado do Teu Espírito, ó Deus. O Senhor tem nos dado da armadura de Cristo, para exercermos realmente essa fé que nos foi dada, que nos faz sermos semelhantes a Cristo. E na primeira palavra da cruz, o Senhor nos ensina a perdoar. Em outros tantos textos, mas na hora da cruz, a primeira palavra do nosso Senhor foi que nós refletíssemos sobre o perdão. Então nós queremos que o Senhor nos dê oportunidades, ó Deus, confiança,
ousadia, intrepidez, para que nós possamos nos achegar àqueles que nós temos algumas demandas. E o Senhor nos abençoe e ser propício a nós para que tudo seja resolvido. Quem sabe uma briga conjugal, quem sabe uma briga familiar, quem sabe algo que nós achamos que não é tão nocivo assim, mas que o inimigo vai minando e aumentando e enfraquecendo, a ponto de poder esfriar um relacionamento, Deus. Não permita isso nas nossas vidas. Nos livra desse mal, nos dando condições para nos assemelharmos ao Senhor Jesus e praticarmos o perdão. É a nossa oração, rogando por esse dia que teremos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.